Uau! Eu sempre gosto de gravar vídeos, de fazer lives falando sobre a minha vida, de experiências que o universo está me possibilitando ser, ter e fazer. E ontem eu adquiri um livro que fala sobre uma história maravilhosa de um grande homem que ele resolveu em determinado momento da sua vida, diante do trabalho que ele exercia, que era cuidar de pacientes em estado terminais. Ele resolveu criar um instituto. E esse instituto ele começou a estudar a vida de pessoas que estão em doenças em estado terminais, de pessoas que precisam se deparar com a morte. E eu fui levado a várias reflexões. E a gente só aprende a valorizar a vida quando a gente compreende o significado da morte. E quando a gente começa a estudar e avaliar o que é a morte. E diante aqui de um hospital onde a gente consegue detectar que várias pessoas chegam aqui com dores, com enfermidades, com tristezas, que muitas pessoas chegam aqui na esperança da cura e acabam morrendo, que vários médicos que curam pessoas durante o longo da sua história, eles acabam acometendo-se dos mesmos problemas de determinados pacientes. E a vida me faz refletir que o maior significado da vida é exatamente a gente pensar na morte. Quando a gente começa a pensar na morte, a gente começa a ser menos egoísta, menos orgulhoso, menos prepotente, menos arrogante. Quando a gente lembra que a gente veio do pó, a gente veio da terra e que para a terra a gente irá voltar. E eu vejo tantas pessoas prepotentes, arrogantes, simplesmente pelo fato de possuir um veículo como esse que está aqui atrás, um carro que na maioria das vezes elas passam a vida inteira pagando um financiamento, mas elas acham que diante desse carro, que sobre a posse desse carro, elas são as pessoas mais importantes do mundo. Eu falo agora sobre pessoas que simplesmente, porque constroem uma casa com a economia de toda a sua vida, eles acham que eles são melhores do que os outros. Eu falo aqui sobre pessoas que se acham os imperadores, os reis, mas eles são acometidos das mesmas doenças, das mesmas dores e o principal do mesmo sofrimento. Quando um pobre morre e um rico morre, o sentimento que os familiares irão ter são os mesmos. Em alguns momentos da vida, eu conheço algumas histórias de alguns ricos, milionários, que eles morreram e morreram carregando tristeza dentro deles e remorso, porque uma pesquisa foi feita nos Estados Unidos entre vários bilionários em estados terminais e perguntavam para eles o que eles sentiram falta em fazer durante a sua vida. E a maioria respondia o seguinte, que eles sentiam muita falta de amar sua esposa, de ter mais contato com seus filhos, de valorizar mais a vida. E é isso que eu tenho feito, é isso que eu faço ao longo do dia. Eu agradeço ao Criador do Universo por cada milagre da manhã, por me possibilitar estar aqui gravando esse vídeo, por poder levar essa história a mais pessoas e dizer o seguinte, eu falo sempre isso, que nunca se sinta inferior a ninguém, mas também nunca se sinta superior a ninguém. Todos nós iremos passar por dificuldade, todos nós iremos passar pelo processo da dor, e o processo da dor vai nos ensinar que nós temos que aprender com a dor, entender o seguinte, que nós temos que viver plenamente, porque a única certeza quando a gente nasce, que a gente carrega ao longo da nossa vida, é que um dia tudo isso aqui vai chegar ao fim. E a morte ela pode vir para você hoje, amanhã ou daqui a 100 anos, não importa. Mas a única certeza que você tem durante a vida é que você um dia irá partir desse planeta, que você irá partir desse lugar e que você irá deixar ou não um legado. E uma das coisas que eu me preocupo muito, qual o legado que eu vou deixar para a posteridade? Qual o legado que eu vou deixar para os meus amigos? Qual o legado que eu vou deixar para as pessoas que sempre colaboraram comigo? Eu imagino sempre que se eu for convidado para ir a um local, a um velório, quando chegar lá, que eu olhar todas aquelas pessoas chorando, pessoas emocionadas, e eu for olhar lá dentro do caixão, e aquele caixão for a minha imagem. Eu morri e eu estou lá. E aí eu começo a imaginar como as pessoas estariam reagindo naquele determinado momento, o que minha mãe estaria falando de mim para as amigas dela, qual o discurso do meu pai no dia do meu sepultamento, o que os meus amigos falariam, o que as minhas namoradas falariam sobre mim, o que os meus clientes iriam falar sobre mim. Isso é muito importante quando você começa a refletir sobre essa passagem tão rápida da vida. Nós estamos aqui de passagem, muitas pessoas pensam que a gente está aqui para acumular coisas, muitas pessoas pensam que a gente está aqui para que a gente possa viver
a vida inteira aqui. Não, isso aqui é uma passagem e nós temos que fazer o melhor possível dessa passagem, compreender que a única certeza que nós temos é a morte. Portanto, deixe de ser arrogante e prepotente e comece a ser humilde e olhar todas as pessoas como seres humanos de carne e osso, feitas pelo Criador do Universo, a imagem e semelhança dele, igual a você. Sucesso sempre. Uau!